Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso quadro Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminário nos proporciona. Hoje vamos dar sequência no nosso estudo desse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. E o Emmanuel escolheu para nós, né, para completar o quarto capítulo, o tema é sobre trabalho. André, qual versículo Emmanuel escolhe para iniciar esse capítulo? O versículo que o Emmanuel traz é de João, versículo 17, que diz o seguinte: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. O contexto que foi dito isso foi o seguinte: Jesus estava num tanque de Betsada, e lá havia muitos enfermos, uma multidão de enfermos que aguardavam que um anjo descesse, agitasse a água, e aí o primeiro que se atirasse naquele tanque seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. E Jesus observou que tinha um homem que estava ali presente, que havia 38 anos que ele estava doente. E Jesus pergunta para ele: queres tornar-te são? E o homem responde assim para ele, que ele não tinha quem jogasse ele no tanque quando a água fosse agitada, porque quando a água era agitada e que ele tentava ir, alguém na frente dele pulava antes. E esse homem ele estava deitado num catre, né? E aí Jesus fala assim para ele: toma o teu catre e anda. E aí o homem vai e fica são. E ele pega e vai embora dali. Quando ele está indo embora, ele encontra com os judeus que vê ele com um catre embaixo do braço e ele andando. E eles questionam quem que curou ele, porque era um sábado, né? E pela tradição hebraica, você não pode trabalhar no sábado. Só que o homem, ele não sabia responder quem que era Jesus. Passou um tempo e Jesus encontra com ele no templo. E aí Jesus fala para ele assim, ó, tornar-te são. Vá e não peques mais para que não te suceda algo pior. E aí, então, ele sabe que quem curou ele foi Jesus, ele encontra com os judeus e fala que foi Jesus que curou ele. E nisso, inicia a perseguição dos judeus contra Jesus. E aí, quando os judeus questionam Jesus, por que que ele fez aquilo, que ele curou aquele homem num sábado, Jesus vai e responde para ele esse versículo aqui que foi separado. O meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então é nesse contexto que é dito essas palavras. Duda, o que você trouxe para nós, assim, o fundamental dessa reflexão de Emmanuel sobre o trabalho? André, Emmanuel já começa nos falando, né, sobre o trabalho, né? Ele reafirma, né, que o trabalho de fato é uma grande bênção para todos nós, mas ele diz que alguns irmãos ainda consideram o trabalho como algo ruim, às vezes é revoltado com o trabalho que exerce. Ele até usa um exemplo assim, às vezes tem algum trabalhador que trabalha no campo, né? E aí ele pensa, nossa, mas eu queria era mesmo estar na cidade. E o da cidade fala, nossa, eu queria estar no campo. E aí o Emmanuel não se atém assim ao problema da gente estar em algum trabalho, exercendo um serviço material e queira trocá-lo. Não é esse o problema. Ele se refere à incompreensão, né? O fundamental dessa mensagem é a incompreensão da oportunidade que a gente às vezes está recebendo no trabalho que exercemos. Porque às vezes falta gratidão. Porque o nosso trabalho é o que, graças a Deus, traz a comida à nossa mesa, é o sustento da nossa família. E às vezes tem pessoas que vão passar às vezes a encarnação inteira reclamando do trabalho que tem. E às vezes aquele é o trabalho para ser exercido, a gente precisa querer ter um trabalho diferente, mas às vezes a gente também agradece, fica feliz pelo momento que a gente está passando, né? Afinal, está nos sustentando.
E o trabalho é uma bênção, meus amigos. Ela é uma grande oportunidade de nos aprimorarmos a nossa inteligência, aprimorarmos a nossa oportunidade para exercer virtudes, porque muitas vezes a gente não tem que ter um pouquinho de paciência, às vezes, com aquele companheiro de trabalho. Então, é uma oportunidade de exercer aquela virtude que às vezes a gente pede em relação ao Pai. E às vezes, aí nesse mesmo ambiente de trabalho, a gente pode firmar um laço de amizade, às vezes, tão forte que a gente vai levar para a eternidade, não é mesmo? Então, Jesus nos disse que se o Pai dele, que está nas maiores alturas, né, ele diz nesse versículo, trabalha, e Deus exerce, então, um serviço contínuo, com muita dedicação e muito amor por todos nós. Então, se Deus está trabalhando, a gente também precisa trabalhar, né? Mas aí ele até diz o seguinte, mais para o finalzinho, ele fala que se a gente estiver se sentindo cansado, desanimado, a gente tem que lembrar que o trabalho está só começando, que a gente está ainda assim engatinhando, somos muito pequeninos às vezes, até tanto no nosso trabalho material, ou às vezes no espiritual, né? Emmanuel está se referindo mais ao nosso trabalho espiritual, porque enquanto estamos no nosso material, a gente exerce trabalhos espirituais. Lembra que já até comentamos aqui, para a gente estar trabalhando, ser um trabalhador de Jesus, basta estar exercendo bem. Então, é uma oportunidade, tanto para nos aperfeiçoarmos moralmente, é uma assistência para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, que Deus está exercendo para todos nós, não é mesmo? E Ele continua trabalhando. E aí todo mundo sabe, né, quando a gente aperta no nosso íntimo, para quem a gente deve recorrer e pedir ajuda, e vai sempre estar de braços abertos para trabalhar ao nosso favor. André, você gostaria de citar aí para nós algum trechinho que mais te chamou a atenção, um trecho do capítulo de hoje que é mais significativo, para resumir tudo isso que o Emmanuel está trazendo para nós hoje? Inclusive é o trecho que você acabou de mencionar e ele fecha esse capítulo, que ele escreve o seguinte: quando te sentires cansado, lembra de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o humilde labor e o mestre se esforça por nós. Desde quando? Né? Porque Jesus trabalha por todos nós. Nós trabalhamos, às vezes, por nós, e quem trabalha numa instituição de uma religião, trabalha por ele e trabalha para Jesus. Só que Jesus trabalha por todos nós, independente se estamos trabalhando em uma religião ou não estamos trabalhando. Ele trabalha por todos nós e ajuda todos nós, né? Então, esse fechamento que o Emmanuel faz é muito interessante, porque ele faz um questionamento de não reclame do pouco que você está trabalhando. Jesus trabalha sempre. E ele mesmo diz naquela passagem ali em cima que nós falamos do sábado, né? De que os hebreus guardam o sábado e que não podiam trabalhar. Jesus trabalhava no sábado, fazia curas no sábado. Então, para ele não tem dia, não tem horário, é o tempo todo. Ele é um plantonista de todos nós. Tem uma história que eu separei que é muito interessante sobre trabalho. E aí essa história está neste livro aqui, ó, Luz Acima, e que está assinado como Espírito Irmão X, mas é Humberto de Campos que citou essa história. E a história é o seguinte: uma mulher foi até uma casa espírita porque ela estava com algumas perturbações e ela queria ser curada daquelas perturbações. E como ela estava muito necessitada de uma cura, ela se comprometeu de que, se fosse curada, ela trabalharia para a doutrina enquanto ela pudesse, no tempo que ela tivesse nessa encarnação. E aí ela foi curada
e começou a trabalhar. Só que ela começou a trabalhar e aí depois ela começou a falhar, a faltar, a ficar descompromissada. E aí, questionada, ela foi e falou: "Ó, sabe o que que é? É porque o meu marido, ele tá sem emprego, e aí se ele tivesse um emprego bom, eu poderia vir trabalhar mais feliz, mais tranquila". E aí a espiritualidade age das maneiras que ela acha melhor, sem afetar ninguém, e consegue um emprego para o marido. Depois passa um tempo, ela começa a faltar de novo, e aí o motivo que ela já traz é que são os filhos que está dando trabalho para ela. Se ela tivesse, se os filhos estivessem no caminho certo, ou com alguém orientando, seria mais fácil para ela trabalhar. E aí também a espiritualidade vem e auxilia nesse processo. Depois, o questionamento dele é quanto à casa que ela mora, que os vizinhos estão incomodando ela, os vizinhos são muito difíceis e que está atrapalhando o trabalho dela. E aí depois, aí ela consegue, né, a espiritualidade não pode fazer esse trabalho de corretor de imóveis, assim, mas pela maneira que eles conseguem ajudar a gente, conseguiram uma casa para ela mais tranquila. E depois ela traz um questionamento, assim, de que pedindo que os espíritos a desenvolvessem, porque ela não estava conseguindo desenvolver a mediunidade dela. Eh, e aí, o que que a espiritualidade fez? Começou a dar oportunidades para ela poder desenvolver esse lado dela, para ela poder fazer o bem. Então, pessoas compareciam na rotina dela buscando ajuda. E aí ela sempre fugia dessas ajudas. Ela não via isso como uma oportunidade de praticar o bem. Até que um dia ela vira e fala assim, com o mentor, né, lá do centro que ela estava, fala, pede ajuda, porque ela quer progredir. E pergunta se pode contar com a ajuda dele. E ele responde da seguinte maneira, que sim, mas ele diz, a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho aos semelhantes. Então, quer dizer, antes de ser apenas coisas aparentes, é preciso que você trabalhe. Você tem que fazer por onde. E aí ele diz assim, ó, mas tem um espírito que eu acho que pode te ajudar. Vai ser o único espírito que vai poder te ajudar no que você precisa. E aí ela fica toda feliz e pede, então me diga o nome dele, que eu vou dar o nome dele em todas as orações que eu fizer, eu vou colocar o nome dele. E aí ele responde assim para ela, que o espírito que falta, que vai poder ajudá-la, é o espírito da boa vontade. E ele complementa e diz assim, ó, para encontrá-lo não precisa dirigir-se ao outro mundo, ele está em seu mundo mesmo. Então o que que ele quis dizer? A boa vontade está dentro da gente. Basta a gente querer trabalhar, basta os imprevistos, as provas, coisas difíceis vão aparecer no nosso caminho, mas basta a nossa boa vontade querer trabalhar, entregar as dificuldades na mão de Deus, porque se estamos trabalhando para Ele, Ele nos auxilia. Nós temos aí o exemplo de que foi auxiliado o marido, os filhos, a casa, ela, mas ela não se ajudava, ela não queria trabalhar. Então, essa história é muito marcante, porque mostra o trabalho que é feito pela espiritualidade, que muitas vezes não vemos, não é? Não ficamos sabendo da quantidade de coisas que fazem por nós. E o nosso intuito de que devemos trabalhar para que consigamos as coisas, tanto materiais como espirituais, temos que trabalhar. E Duda, o que que você tirou de lição dessa passagem de hoje? Nossa, a Dona Arlinda nos ensina claramente, né? Olha só quanto a espiritualidade está aí, né? Pronta para trabalhar e não importou o desafio que ela colocou, né? Mas com a Dona Arlinda a gente aprende que o interior nosso tem que estar repleto de boa vontade. Que aí a gente consegue melhorar muito as nossas dificuldades do nosso dia a dia. E eu gostaria que a gente possa, então, propor para essa próxima semana
que a gente possa enxergar as oportunidades que nós temos no nosso trabalho material, às vezes na nossa família, no nosso lar, né, na vizinhança, durante o seu dia, no seu grupo de contato, que a gente possa identificar todas as oportunidades que nós temos de praticar alguma virtude, algo que a gente tem pedido ao Pai, né? Não é mesmo? A gente às vezes pede muita paciência, muita calma, que a gente possa enxergar essas oportunidades, né? E que a gente tenha boa vontade para seguir aplicando tudo que a gente tem por aqui aprendido. Que os nossos olhos estejam atentos, não só os nossos olhos materiais, mas o espiritual, para poder perceber tudo isso e colocar em prática. Porque afinal a gente tem que trabalhar e sempre colocar em ação, porque o trabalho é de fato aplicar tudo que a gente aprendeu, tanto no espiritual quanto no material. Eu desejo a vocês uma ótima semana, aguardo vocês para a nossa próxima reflexão, que é o próximo tema, se chama Bases. É um versículo retirado do Evangelho de João, do capítulo 13, no versículo 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhes Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, aguardo vocês na semana que vem e eu desejo a todos vocês uma excelente semana, que a semana de vocês seja muito abençoada, repleta de aprendizados que possam enriquecer o nosso espírito. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Tchau, até sábado que vem.